Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por discórdia, inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Verso 16, estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra e nós confiamos na Tua palavra. Pedimos que o Senhor ajude a cada um de nós a entendê-la e principalmente poder vivê-la. Senhor, nós precisamos do socorro do Teu Santo Espírito para que as coisas que vamos expor possam ultrapassar o limite somente do nosso intelecto, Senhor, e possam descer até os nossos corações e se tornarem vida para cada um de nós. Nós estamos na dependência de Ti. Tu és o único que tens as palavras de vida eterna. Nós confiamos inteiramente a Ti as nossas vidas, para esse momento e daqui por diante, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, ano passado ainda, a gente começou uma exposição da Epístola de Paulo aos Filipenses. E no meu encargo eu cobri do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 1, verso 11. Graças a Deus que nós temos este bom hábito de expor a palavra de Deus. Então hoje nós vamos só um pouco relembrar aquilo que nós vimos do capítulo 1, verso 1 ao 11, e já entrar no capítulo 1, verso 12 a 18. A Bíblia diz no Salmo 119 que é a exposição da palavra de Deus que ilumina a alma. Não nossas ideias, nossos conceitos, mas a exposição da palavra de Deus. Nós, como pregadores da palavra de Deus, não temos outra coisa que fazer senão ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto aos nossos corações. Não precisamos inventar nada, como os irmãos vão perceber aqui. Qualquer invenção nossa é uma adulteração da verdade. Ou qualquer invenção nossa pode ser um acrescento, um acréscimo à verdade. E quando nós acrescentamos a pureza da palavra de Deus, nós a tornamos com algum tipo de mistura e ela já não leva consigo o peso que ela deveria levar. Então, cabe a nós, como servos de Deus, expor fielmente a palavra de Deus. A palavra de Deus mesmo diz que ao servo de Deus cabe ser achado fiel. E ser achado fiel é não pregar a si mesmo, não pregar algum tipo de estímulo ou incentivo emocional às pessoas, mas expor a palavra de Deus. É isso que Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4. Depois dele dizer que a palavra de Deus, ela foi soprada pela boca de Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, repreensão, educação na justiça e para preparar o homem de Deus e o torná-lo perfeito e habilitado para toda boa obra. Quando ele entra no capítulo 4, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que pregues a palavra. Isso é uma ordem. A tempo e fora de tempo. Insta, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Porque diz o texto, haverá um tempo que não suportarão essa doutrina. Mas como se tendo coceira nos ouvidos, farão para si mestres, conforme as suas próprias cobiças. E não dando ouvido à verdade, se entregariam às fábulas. Essa é a realidade que nós vivemos hoje, né? As pessoas, elas procuram os mestres que dizem aquilo que elas querem ouvir, como acontecia no tempo de Jeremias. Buscavam as profecias que diziam que tudo lhes iria bem, que nenhum mal lhes sucederia, não é?
E o Senhor disse contra esses profetas de Jeremias: eu não os enviei, eles foram. Não lhes falei e falaram. E falavam como se fossem oráculos de Deus. Irmãos, a única autorização que eu tenho, que nós temos, é pregar a palavra de Deus. Nós não podemos inventar nada. Então, se torna muito fácil a nossa escolha dos textos até. Nós não precisamos de nenhuma manobra. Nós vamos passar a vida inteira lendo a Bíblia, explicando a Bíblia e aplicando a Bíblia ao nosso coração. E se nós tivéssemos a vida dos patriarcas, não seria suficiente para anunciar todo o conselho de Deus, em toda a sua riqueza e glória. Então, é isso que nós fazemos. Nós pregamos a Bíblia, explicamos a Bíblia e aplicamos a Bíblia ao nosso coração e confiamos que o Senhor mesmo, por meio da sua palavra, nos transforma. E nós temos visto e damos testemunho que muitas pessoas são transformadas pela exposição da palavra de Deus. São até mesmo curadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, pela palavra de Deus. Então precisamos estar atentos à palavra de Deus, que o Senhor nos ajude. Nessa epístola tão preciosa, irmãos, nós encontramos uma exposição da vida cristã na prática. E vida cristã nós vimos que é a vida de Cristo mesmo. É o grande mistério da piedade, é andar em espírito. Quando Cristo vive em nós, então nós andamos em espírito. E nós vimos que nessa epístola nós podemos encontrar isso. Uma vida cristã sendo vivida pelo Espírito de Deus, através da vida de Deus em Cristo. E nós no verso 1 já vimos que, então, nós todos somos servos de Cristo, como Paulo e Timóteo. Também vimos que a igreja que é uma só numa cidade, a todos os santos em Cristo Jesus, que foram separados por Deus para o uso de Deus e vivem numa mesma cidade. Não uma denominação A ou B, mas os santos que vivem numa mesma cidade. E entre eles estão aqueles que servem, os bispos e os diáconos. Essas são as categorias que temos na igreja. E nós vimos no verso 3, uma oração incessante, alegre, toda inclusiva, cheia de súplicas. Nós vimos no verso 5, a graça de Deus dada a Paulo e como ele se alegrava na cooperação dos irmãos no Evangelho. Nós vimos no verso 6 que havia uma confiança inabalável, porque o texto diz que aquele que começou boa obra em nós é Deus, e Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Ele começou a obra dele, é uma boa obra, ela tem garantia de conclusão, como diz 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Depois, nós vimos que eles eram participantes de Paulo na defesa do Evangelho, na confirmação do Evangelho. A palavra defesa significa apologia, uma defesa, uma sustentação clara contra os ataques. Hoje a gente ouve falar de apologia às drogas, por exemplo, quando o discurso é de apoio às drogas, não é mesmo? Mas aqui nós, os crentes, somos defensores da fé e fomos chamados para batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. No verso 8 nós vimos então uma saudade santa, aquele desejo ardente que um irmão tem pelo outro, sente falta um do outro. Ele faz parte dessa família grande de Deus e ele deseja estar entre os irmãos, ele ama estar entre os irmãos, isso é um regozijo, um gozo para ele. Vimos também, do verso 9 a 11, que Paulo ora para os filipenses, uma oração por amor, conhecimento, discernimento e atuação em Cristo. Nós vimos 3 coisas essenciais, que nós devíamos crescer em amor, crescer no conhecimento e crescer em toda a percepção. O que é isso, irmãos? Quando nós avançamos em amor, quando nós avançamos em conhecimento, nós começamos a ter olhos abertos para as circunstâncias ao nosso redor. Sabemos nos apegar ao bem e se afastar de toda espécie de mal. E o que acontece como resultado disso? Nós aprovamos as coisas excelentes, nós nos tornamos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo e cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então nós precisamos e devemos orar uns pelos outros para que nosso amor cresça mais e mais no pleno conhecimento, como diz o verso 9, em toda a percepção, para que nós possamos aprovar as coisas excelentes, nos tornar sinceros, ou seja, sem cera,
aqueles que são colocados à luz e são achados como aprovados diante de Deus, e inculpáveis, aqueles que não fazem ninguém tropeçar, não são causa de tropeço para ninguém, e também não tropeçam no meio do caminho, e são cheios do fruto de justiça, por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Do verso 12 ao 18, eu gostaria de mostrar para os irmãos sobre esse tema das algemas em Cristo. Então, nós lemos o verso 12 que diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Esses versos, Paulo começa dando informações aos irmãos da sua situação. A sua situação é a seguinte: ele está preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma. Está algemado a um soldado romano durante todo o seu tempo, não é? Numa casa que alugara, e dali servia os irmãos. E haviam escoltas de soldado que o guardavam durante todo o tempo. Essa é a sua primeira prisão, você encontra lá em Atos 28. O livro de Atos, se os irmãos que leem notaram, ele parece que não tem fim, né? Porque são os atos do Espírito Santo, através dos irmãos, durante aquela primeira história da igreja. Então, como a igreja continua, é como se Lucas quisesse deixar escrito para nós que a história da igreja continua depois de Atos, né? O Senhor não parou de trabalhar na igreja, ainda que aquela revelação ela é inspirada por Deus e apta para nos ensinar e nos dar exemplo de tudo o que precisamos, mas o Espírito continua na sua corrente, trabalhando através da igreja. Então nós sabemos pelas epístolas que houve uma segunda vez que Paulo ficou preso em Roma, não é verdade? Na sua primeira prisão em Roma, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Foi uma prisão muito proveitosa, né? Na sua segunda prisão em Roma, ele escreveu a segunda epístola a Timóteo, o seu testamento. Então, o trabalho de Paulo em Roma não foi de modo nenhum não proveitoso. Foi muito proveitoso. Ele queria mostrar que, ainda que estivesse acorrentado, a palavra de Deus estava livre, como ele diz em outro lugar, né? Ainda que estivesse preso, o Evangelho não está preso. A palavra tem livre curso e ela é glorificada através da vida de Paulo. Então, Paulo deseja relatar aos irmãos as suas cadeias e dizer que as suas cadeias, ao invés de produzirem dano para a causa de Cristo, elas produziram bênção. Elas foram proveitosas. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram, essas suas cadeias, contribuíram para o progresso do Evangelho. Na verdade, eu prefiro a tradução, irmãos, as algemas em Cristo. Algumas traduções trazem, no verso 13, cadeias por causa de Cristo. Eu prefiro algemas em Cristo, porque os irmãos sabem que ele não precisava notificar ninguém que estava preso, né? Todo mundo sabia que ele estava preso. Mas essa prisão que ele toca aqui é uma prisão um pouco diferente. É a mesma prisão que ele toca em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Ainda que a guarda romana pensasse que tivesse ele sob o seu domínio, o único lugar onde ele estava preso de verdade era em Cristo. Ele era inseparável de Cristo. Isso vai além de estar preso pela causa, irmãos. Ele está aprisionado na própria causa. Os irmãos conseguem perceber a diferença? Estar preso pela causa é uma coisa. Estar aprisionado à própria causa vai muito mais além que isso. Estar preso por causa de Cristo é uma coisa. Estar acorrentado e aprisionado em Cristo é outra coisa. Então, irmãos, eu quero cientificar-vos, diz ele, que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. E ele diz, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, veja, irmãos, se tornaram conhecidas de toda guarda pretoriana e de todos os demais. Então, as algemas do Evangelho prenderam toda a guarda pretoriana. Cada pessoa que encostava em Paulo era aprisionada a essa mesma algema. As algemas do Evangelho. Como está lá em 2 Coríntios 5,
14, que diz assim: o amor de Cristo nos constrange, a ideia nos amarra, nos prende, nos aprisiona a Ele, nos acorrenta a Ele. E toda aquela guarda que estava disposta para guardar, proteger e assegurar que Paulo não fugisse, ouvia o Evangelho e era amarrada ao Evangelho, através da pregação de Paulo. Por isso, a sua estada em Roma não se tornou infrutífera. Amém? Por isso, todos os guardas, e depois, irmãos, no final dessa mesma epístola, ele diz assim no 4:22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, houve muitas conversões, talvez de todos os guardas que eram aprisionados a ele. Estavam ali para guardá-lo, ouviam o Evangelho. Então, ele não está dizendo aqui, irmãos, que os guardas ficaram sabendo que ele estava preso. Porque olha o texto como diz. A maioria dos, aliás, o 13, de maneira que as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Então, se ele estivesse dizendo que eles ficaram sabendo que ele estava preso, seria uma coisa muito estranha de se entender o texto assim. Que cadeias que ficaram conhecidas da guarda que o prendia? Senão as cadeias dele em Cristo, irmãos. Como diz o texto, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, o quê? As algemas dele em Cristo. Quando esses guardas iam guardá-lo, eles encontravam um homem aprisionado a uma única causa, aprisionado toda a sua vida e toda a sua energia, toda a sua força, todo o desejo do seu coração a um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Estava amarrado a Ele. Nada o mudava dessa direção. Nada o desviava de Cristo, irmãos. Nem mesmo as algemas dos soldados romanos. Amém? As algemas que os guardas conheceram não foram as de Nero, mas foram as de Cristo. Por causa das algemas de Paulo em Cristo, que resultaram na sua prisão, as algemas de Cristo alcançaram toda a guarda pretoriana. Eles se tornaram cristãos, crentes em Cristo. E é isso que nós lemos no final da epístola. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A guarda pretoriana era a guarda particular de César. A escolta particular de César. E ele está dizendo aqui para nós, nos informando que essa guarda conheceu o Evangelho, foi aprisionada pelo Evangelho. Mas não só a guarda pretoriana, o texto continua dizendo, né, que muitos outros foram aprisionados. Aliás, irmãos, se você olhar para a sua vida, se você é um crente, você não tem mais para onde fugir. Você foi aprisionado ao Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E são cadeias de amor. Não é? Não há onde fugir dele. Nós fomos amarrados a ele. Então, por onde o Evangelho passou, o Evangelho que diz respeito ao Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou por causa da nossa justificação, este anúncio que nos constrange, revela a nossa miséria de coração e nos faz nos apegar a Ele, como não tendo mais para onde fugir, nem para nenhum outro a nos apegar, senão a Ele mesmo. Isso nos amarra, nos prende, nos constrange. Amém, irmãos? Essa é a utilidade do Evangelho. É por isso que nós não precisamos pregar outra coisa a não ser mesmo o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para todo homem, como diz o texto em Romanos. Primeiro o judeu, depois também ao grego. E continuando o verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de todos os homens, aliás, de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E o 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por quê, irmãos? Pelas minhas algemas. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Perderam-se o medo, perderam o temor, perderam o assombro, perderam tudo que os causava algum dano. É isso que acontece quando o Espírito Santo entra nos nossos corações, né?
Vai-se embora o medo. Nós temos ousadia para pregar a palavra de Deus, porque nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Nós recebemos um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O amor de Deus, no amor de Deus não existe medo. Nesse amor, esse amor lança fora o medo. O medo produz o tormento, e aquele que teme não tem sido aperfeiçoado na vida de fé. Nós não temos o espírito de medo, nós temos o espírito de amor, poder e mente sã, como diz Paulo a Timóteo, estimulando a Timóteo, a anunciar a palavra. Timóteo, um jovem tímido, precisava de estímulo. Paulo diz a Timóteo, não tenha medo, Timóteo. Combate o bom combate da fé. Combate a fé, pela causa da fé. Você não precisa temer, como nós vimos na semana passada, aqueles que a única coisa que podem fazer é matar o corpo. E depois disso, diz o texto, nada mais pode fazer. Né? Então é esse temor a Deus que lhe é devido que os irmãos aprenderam. E olhando para a vida de Paulo, você podia dizer que ele era um derrotado, aprisionado, no cárcere, né? Numa cadeia romana. Mas aqueles que conhecem as coisas com olhos espirituais, têm discernimento e entendimento, percebiam que havia uma causa pela qual ele estava ali. Não é? E o evangelho dali se propagou e está chegando até você hoje. Não é? Essa carta que foi escrita numa prisão romana está chegando para você ouvir hoje, se você nunca ouviu. De tanto poder e graça da parte de Deus que ele recebeu naquele dia. Então, irmãos, a maioria dos irmãos, e isso nos estimula, irmãos. Não estimula? 2000 anos depois, uma carta escrita de uma prisão romana, por um homem encarcerado, que ninguém dava absolutamente nada, era um preso, não tinha nada. A Bíblia diz que terminou sua vida com uma capa e alguns pergaminhos. Uma carta dessa impactou milhares e milhares de pessoas em milhares de gerações, por toda a história da igreja. E hoje chega até os nossos ouvidos. E isso me estimula, irmãos, a anunciar o evangelho com ousadia, sem medo, né? Porque ainda que nos tirem a vida, não nos poderão tirar o legado que Deus nos deu. E é isso que nós precisamos passar para os nossos filhos, netos, ter ousadia para anunciar o evangelho de Deus, ter ousadia e desassombro para pegar a palavra de Deus. E por isso que eu comecei falando que nós não precisamos falar de outra coisa. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, diz Paulo, ousam falar com mais desassombro as suas próprias opiniões, ousam falar com mais desassombro aquilo que pensam sobre o assunto A ou B, sobre política, sobre alguma coisa na sociedade moderna, ousam falar com mais desassombro alguma anedota, alguma brincadeira, alguma ilustração, ou alguma coisa para o povo rir, ousam falar com mais desassombro o que, irmãos? Verso 14. A última frase. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é essa que pode ser anunciada como arautos nas praças. Não aquilo que nós pensamos sobre alguma coisa. A palavra de Deus é a palavra que é propagada, tem livre curso e leva a cabo o seu propósito. O Senhor mesmo disse, né, que a sua palavra não voltaria para si mesmo vazia, prosperaria naquilo que foi enviada. Quando nós pregamos a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Quando nós acolhemos a palavra de Deus, como diz Tiago, capítulo 1, com mansidão, nós descobrimos o poder dela, poderosa, para salvar as nossas almas, para mudar o nosso caráter e transformarmos a imagem de Cristo. Então, eles não pregavam outra coisa senão a palavra de Deus. Aliás, não existe outra coisa que deve ser pregada. Aliás, não existe pregação genuína que não seja a pregação da palavra de Deus. Se pregamos, devemos pregar a palavra de Deus. E isto vai no sentido oposto do que nós temos visto nos nossos dias. Isso vai no sentido contrário do que nós temos feito e visto nos nossos dias. Estou falando aqui há pelo menos 25 minutos com os irmãos, e estou falando o que a palavra de Deus diz. Não preciso inventar nada.
São 3 versículos do que a palavra de Deus diz. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. É ter no nosso coração o que a palavra de Deus diz e anunciar o que a palavra de Deus diz. Mas, capítulo 1, do 15 ao 17, nós podemos provar nossas verdadeiras intenções. Porque aqui ele entra um pouquinho mais fundo no assunto. Muitas pessoas usam esse texto para embasar pessoas que pregam a Cristo. E se elas estão falando de Cristo, deixe que elas falem. Paulo mesmo disse em Filipenses, se elas estão falando de Cristo, que falem de Cristo. Por que vocês estão falando das pessoas que falam de Cristo? Não é? Aí você precisa entrar nesse texto e ver o que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando aqui? Será que Paulo está embasando uma pregação adulterada? Será que Paulo está embasando que se pregue um evangelho, se meramente falar de Cristo, ainda que seja com alguma mistura? Será que Paulo está embasando isso? De maneira nenhuma, irmãos. A Bíblia diz, em Gálatas, no capítulo 1, versos 6 a 8, esse mesmo Paulo diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele diz, o qual não é outro, senão alguns que pervertem, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que vá além do que nós temos pregado, que este seja maldito, anátema, condenado ao inferno. Paulo está dizendo, se algum tempo depois eu mesmo vier falar outra coisa que vá além do evangelho para vocês, ou que ainda desça um anjo do céu e anuncie outra coisa que não o evangelho para vocês, que esse seja maldito, que esse seja condenado ao inferno. É isso que Paulo está dizendo. Assim como já dizemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja maldito. E também, 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo diz assim, irmãos, me suportem um pouco mais na minha loucura, porque sou zeloso de vós com o zelo de Deus. E ele diz, porque quero vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas ele diz, mas receio que como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e vos apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E ele diz assim, verso 4, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, o nome é Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais outro espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse modo de boamente tolerais, não é em vão que sofreis. Então, irmãos, Paulo em Filipenses não está justificando a pregação do evangelho equivocado. A única coisa que Paulo faz contra esses homens que pregam a Cristo por discórdia, inveja, porfia, é avaliar as intenções do seu coração, não sua mensagem, nem a maneira com que eles estão anunciando. A análise aqui é a intenção do coração, não a mensagem. O que nós vemos nos nossos dias é uma adulteração clara da mensagem do Evangelho. E muitas vezes se usa esse texto para dizer que você não deve falar nada, porque estão pregando a Cristo. Veja que bom, eles estão pregando a Cristo. Há igrejas para tudo quanto é gosto. Você já ouviu isso? Ou às vezes você fala isso. Ou alguns já me disseram que a igreja é como um buffet. Você vai lá e escolhe só o que você quer comer. Não é? Então, a igreja para o Patrick, a igreja para o Lucas, não é? E a igreja para aqueles que querem ficar ricos, a igreja da prosperidade, a igreja de tudo quanto é modo hoje. Não é assim, irmãos. Se há adulteração do evangelho, não é evangelho. Se nós pregamos a verdade, não é? Então, ainda assim, temos que avaliar nossas intenções. Porque muitos anunciam a verdade com intenções erradas. Muitos pregam o evangelho com intenções erradas. Muitos pregam o evangelho por inveja.
muitos pregam o evangelho por contendas de palavras. O desejo deles é discutir. Muitos pregam o evangelho insinceramente, sem pureza. A mensagem está certa, a maneira de anunciar está certa, mas não há nenhuma intenção boa no coração. As intenções são egoístas, egocêntricas. Muitos querem ser vistos pelos homens, muitos querem tomar os primeiros lugares. Estão anunciando a verdade. Aliás, eu lembro-me de uma vez li um livro sobre bibliologia de um irmão que ele dizia que a melhor aula de Romanos 6 que ele já teve foi com um irmão, aliás, com um ateu, que era professor dele de teologia na faculdade, mas foi a melhor exposição de Romanos capítulo 6. Ele expôs o texto com perfeição, explicou o texto exatamente tudo o que Paulo quis dizer, ele ficou impressionado e ele foi até esse professor dele, olhou para o professor e disse assim: impressionante, professor, o Senhor explicou exatamente o que Paulo gostaria de transmitir. E ele olhou para o aluno e disse assim: sim, mas eu não acredito em nenhuma palavra do que ele diz. Simplesmente expliquei o que ele disse. Isso responde a sua pergunta, porque muitas vezes você ouve alguém que não é cristão, que tem erros graves, mas às vezes ele fala sobre um assunto, está certo o que ele está falando, não é assim? Muitos irmãos se surpreendem com isso. Então nós precisamos provar as nossas motivações. Versos 15 a 17. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então esses versos nos ajudam a fazer um autoexame para verificar as nossas motivações. Nós podemos anunciar o Evangelho de maneira equivocada, mas nós podemos anunciar o Evangelho de maneira correta, irmãos, com intenções, motivações equivocadas. Então, qual é a diferença de Paulo para esses outros mestres? A diferença de Paulo para esses outros mestres é a motivação do seu coração. Sua causa era a causa de Cristo. O desejo dele era que Cristo fosse glorificado. Não importava o que acontecesse com ele, porque o amor não busca os seus próprios interesses. Ele amava Cristo. Sinceramente pregava a Cristo, independente do que acontecesse com ele. Não importasse o que acontecesse com ele. Esses outros não. Eles pregavam a Cristo. Eles anunciavam a salvação de Deus em Cristo Jesus. Mas lhes importava muito o que acontecesse com eles. Lhes importava muito se haveria ganho para eles. Lhes importava muito se haveria posição diante dos homens para eles. Interessante isso, não é, irmãos? Talvez você não esperava que houvesse pessoas assim, não é? Primeiro, você pode pregar a Cristo que nem eles, por inveja. Essa é a primeira característica dos detratores de Paulo, né? Inveja, irmãos, é o desejo de privar, não só ter o que os outros têm, mas de privar os outros daquilo que eles têm. De tirar deles aquilo que eles têm. Essa palavra significa não só você desejar o que o outro tem, mas tirar dele aquilo que ele tem. Então o que Paulo tinha? Se via na vida de Paulo, irmãos, desenvolvimento de vida cristã, caráter de Cristo. Se via Cristo em Paulo. Se via que a obra de Paulo era obra frutífera. Até mesmo os guardas que estavam lhe prendendo eram guardas que foram cheirados a Cristo por causa dele. E creram no Evangelho. E esses homens desejavam que Paulo fosse prejudicado, que aquilo que ele tinha, ele perdesse. Não é? E eles queriam aquilo que ele tinha, o respeito que ele tinha, a graça que ele tinha da parte de Deus. Você já pensou que podem ter invejas desse tipo? Você já pensou que muitas vezes você tenta ser o que outro é em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus. Você busca ter o papel que o outro tem ao invés de buscar o seu lugar em Cristo Jesus? Você quer falar como o irmão fala, você quer pregar como o outro irmão prega, você quer servir como o outro irmão serve, você quer que ele perca aquilo que ele tenha, você quer estar no lugar dele, né?
Você tem inveja no seu coração. Essa palavra está lá em Romanos capítulo 1, verso 29. Essa palavra está entre as obras da carne, de Gálatas capítulo 5, 19 e 20. Inveja. Desejar que o outro perca aquilo que tem e receber aquilo que o outro tem. Por esta mesma inveja foi que os fariseus e os escribas entregaram o nosso Senhor à morte. Diz que por inveja o entregaram à morte. Não é? Essa é a palavra que 1 de Pedro 2 diz que nós devemos nos despojar de toda inveja, malícia, e desejar como meninos recém-nascidos um puro leite, para que por ele cresçamos para a salvação. Mas há pessoas que podem estar pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, só que as suas motivações são inveja. Eles desejam as coisas boas que o evangelho produz e rejeitam as aflições que vêm por causa da causa de Cristo. Mas não só isso, a Bíblia diz aqui no verso 15 que eles pregam a Cristo por inveja e porfia. Porfia é o espírito de inimizade, o espírito de competição, de disputa que busca ultrapassar os outros. Então, agora, aquilo que estava só guardado no coração se aflora, né? Aquele sentimento do coração, aquele sentimento egoísta. Aliás, irmãos, seguindo adiante aqui. Sim. Ele começa a aflorar para que você ultrapasse os outros, que você tome o lugar dos outros, né? E para isso, você tem um espírito partidário crescendo em você. Agora você quer dividir para conquistar, né? Por isso, essa é a causa das divisões entre o povo de Deus, né? Essa é a causa das divisões, dos grandes peixes, entre aspas, que repartem o rebanho de Deus para tomarem o despojo do rebanho de Deus. Qual a diferença de Paulo e esses homens? Paulo buscava o benefício de Cristo, a glória de Cristo, a bênção era para Cristo, os frutos para Cristo, não para ele mesmo. Esses homens buscavam para eles mesmos. Então, eles tinham um espírito de divisão, não é? É isso que está por trás da palavra porfia. E o que acontece? A Bíblia diz também que eles pregam a Cristo por discórdia, verso 17. A palavra discórdia significa ambição egoísta, sentimento faccioso, o desejo de promover-se através da divisão. Enquanto a inveja, irmãos, revela algo interior, a discórdia é quando ela se revela em contendas de palavras. Que par terrível, né, irmãos? Porfias, invejas, contendas, causar divisões entre os irmãos. Estão pregando a Cristo e Cristo morreu para que nós sejamos um. Estão anunciando o evangelho de Cristo, que Cristo morreu pelos homens, mas o desejo do profundo dos seus corações é que haja divisões entre o povo de Deus. Então, enquanto a inveja está dentro do coração dos homens, desses homens, por fora, o que existe? Contendas de palavras, provocações, suspeitas malignas, altercações sem fim, como Paulo diz em 1 Timóteo 6,4. Homens cuja mente é pervertida. Seguindo adiante, irmãos, no mesmo versículo 17, diz que pregam insinceramente. Então, guarde aí, por inveja, por porfia, por discórdia, insinceramente, nós poderíamos traduzir por não santo, literalmente, sem santidade, sem pureza dentro do coração. É literalmente não agion, não santo, não agnos, não santo. Essa palavra, sinceramente, é bem diferente daquela que nós vimos, que é alguém que foi rachado, mas passou uma cera para lustrar e que ninguém veja a rachadura. Não, aqui está tocando no mais profundo, na própria rachadura em si, sem santidade, cheio de rapina e podridão dentro do coração. Imagina, irmãos, nós estamos pregando
O Deus que é a própria verdade, mas o nosso coração não condiz com as nossas palavras. O nosso coração está afastado das nossas atitudes, apartado delas. Nós podemos pregar Cristo assim, irmãos. Aliás, eu poderia hoje estar pregando para os irmãos assim, insinceramente, buscando os meus próprios interesses, buscando que os irmãos cooperassem com a minha causa, querendo divisão. Eu poderia estar pregando assim, né? Deus nos livre de fazer isso. O Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que verdadeiramente nós possamos ver que a causa é de Cristo, as algemas são as algemas de Cristo, e que nós possamos pregar a Cristo, irmãos. E mais, esses homens desejavam que as aflições de Paulo fossem aumentadas. Então eles pregavam, e o desejo do seu coração era que um servo de Deus sofresse. Veja onde chegam as motivações erradas. Não é? Imagine dois servos de Deus, um sincero como Paulo e outro um desses falsos, cheio de motivações erradas. Por fora, a mensagem é a mesma, Cristo. Por dentro, alguém que só desejava que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Alguém que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Não importava o que acontecesse com ele. E outro não, outro guardando sua própria vida, desejando que ele fosse visto, que ele fosse abençoado, que ele fosse glorificado entre os homens, anunciando a mesma palavra. Como nós precisamos ter discernimento para perceber estas coisas. O peso da palavra de Deus. O peso de alguém que prega a palavra de Deus com palavras adequadas e com o espírito adequado, com o espírito submisso diante de Deus. Não buscando nenhum tipo de glória para si, não buscando louvor para si, mas buscando que Cristo seja honrado, que Cristo seja glorificado. Difícil, irmãos. Nos nossos dias, se alguém está tocando um instrumento, ele faz um solo bonito, ele já está achando que ele é a última Coca-Cola do deserto. Ou se tem uma voz bonita e está cantando, não percebe que não é para ele. Não é por ele que acontecem as coisas, não é por meio dele. Os irmãos estão entendendo, mas é por Cristo, para Cristo, pela causa de Cristo, que vem de Cristo. Paulo diz que é feito por meio de Cristo e por causa de Cristo e para Cristo. O fim é Cristo, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Para que ele receba os frutos do seu penoso trabalho, porque ele fez o trabalho árduo. Nós estamos de boa, irmãos. Nós entramos no trabalho dele, né? E nós nos tornamos participantes. Então imagine, irmãos, ter dois servos de Deus, por fora parece a mesma coisa, né? Mas um desejando o mal do outro. Que terrível, irmãos. Nós encontramos isso muitas vezes. Muitas vezes. E o verso 17 fala mais uma coisa. Ele diz: que importa, uma vez que Cristo está sendo anunciado, quer por pretexto, quer por verdade. E essa palavra pretexto é a mesma usada pelos fariseus, lá em Mateus, Marcos, Lucas, quando o texto diz que eles devoravam as casas das viúvas e para se justificar faziam longas orações com um pretexto de ficar comendo na casa das viúvas e devorando as casas das viúvas, ficavam orando ali um tempo, né? Para justificar o tempo que estão ali. Já pensou, irmãos, você, a pretexto de se beneficiar, a pretexto de ser visto, a pretexto de ser honrado por homens, a pretexto de ficar rico muitas vezes, está pregando o Evangelho? Que motivação é essa, irmão? Quando alguém olha você com olhos espirituais, vê que você deseja posição, vê que você deseja que alguém diga: nossa, que mensagem, que palavra. Nota isso em você. Alguém espiritual nota isso em você. Que o seu desejo é que os outros te ajudem, cooperem na tua causa, que honrem o teu nome. E a pretexto, o que você faz? Você prega o Evangelho. Não é?
Então nós devemos avaliar muito bem a corrupção dos nossos corações, irmãos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Ele só pode ser aberto à luz de Deus. E o Senhor, por misericórdia, não aponta a sua luz toda, de uma vez por todas, para o nosso coração. Porque talvez nós morreríamos em descobrir como nós somos. Mas que nós devemos nos avaliar à luz de Deus, à medida que Deus nos mostra as nossas verdadeiras intenções. Muitos já passaram entre nós, irmãos. Muitos, posso testemunhar para os irmãos, procuravam ovelhas. Estavam falando tudo certinho, mas eles queriam ser seguidos pelos outros. Ou eles queriam benefício dos irmãos. O que eles falavam estava correto. Mas eles queriam o lucro. Eles queriam a posição. Eles queriam falar. Não é? Lembro que uma vez alguém disse, não, agora eu vou começar a falar. Daí eu fiquei olhando, mas essa pessoa não reúne, essa pessoa não conhece os irmãos, não conhece a vida dos irmãos. Ela quer falar por quê? Ela vai falar o quê? Ela não tem encargo pelos irmãos, não tem cuidado pela igreja. Vai falar o quê, irmão? Essa é a realidade que nós vemos no mundo evangélico, dos pregadores itinerantes, que muitas vezes saem de um local de reunião para ir para um hotel, chamar uma prostituta para dormir com ele. Não é a realidade do evangelho. Mas muitos a gente vê passar, que querem ser vistos, que querem pregar, porque acham que têm alguma coisa para dizer. Não é? Hoje ainda, essa semana, eu disse para um jovem, aplique a palavra de Deus primeiro à sua vida, à sua existência, na prática da sua vida, para então você anunciá-la a outro. Não é? Porque se isso não for verdade para mim primeiro, irmãos, que coragem que eu tenho de falar para alguém isso? Que mentira é essa? Eu lembro do irmão que contava o testemunho seguinte, ele ouvia um pregador que sempre pregava os livros de um irmão antigo. E um dia o Senhor falou para ele, no coração dele, até quando pregarás mentiras em meu nome? O Senhor falou para ele. Ele não estava pregando nenhuma inverdade no que concernia o próprio texto. Aquilo era mentira para ele. Aquilo não tinha realidade nenhuma na vida dele. As intenções do seu coração eram impuras. Irmãos, como medir tal coisa? É simples, irmãos. Eu não queria estar aqui. Não queria estar aqui. Um homem de Deus, quando vai pregar o evangelho, suas canelas tremem, pode pregar 50 anos. É a palavra do Deus vivo que está sob a sua responsabilidade. Por isso que os profetas falavam do peso da palavra de Deus. Ela pesa como um encargo no coração. O encargo é uma carga que pesa no coração, que você só fica livre dela quando você solta ela. Então alguém que pensa que vai anunciar e vai ser um grande pregador, ou uma coisa assim, irmão, é alguém que não entendeu nada do que a Bíblia diz. Alguém que não entendeu nada do que é o encargo da causa de Cristo. Se o seu coração treme, se você tem medo, se você tem pavor de tocar na palavra de Deus, você tem preocupação em pregá-la de maneira equivocada, se você pesa no seu coração a responsabilidade que você sabe, se você não fizer aquilo, talvez Deus te mate, não é? Então talvez você tenha sido chamado para fazer alguma coisa para Cristo. Se as suas canelas tremem, agora você quer falar para alguém olhar para você, irmão? Ou para você ter algum benefício? Para você aparecer num programa de televisão, ou com uma roupa bonita, alguém dizer, nossa, olha como ele fala bem. Infelizmente, se a condição é essa, irmãos, nós estamos aquém do que a Bíblia diz. Nós estamos muito longe do que a Bíblia diz. Mas nós encontramos também no capítulo 1, verso 15 e 17, as boas motivações. Nós lemos que alguns, final do verso 15, pregavam a Cristo de boa vontade. Né? Significa de boa disposição, com um desejo que provém do amor por Cristo, pelo Evangelho e pelos irmãos. Se é uma coisa que você vê nos irmãos em Filipos, é isso. Seu amor por Deus, seu amor por Cristo Jesus, seu amor pelo Evangelho, para que o Evangelho avance, a ponto de, mesmo sendo pobres, contribuírem para que a causa de Cristo vá adiante, e o seu amor
e cuidado pela vida de Paulo. Isso você encontra nos Filipenses. Esses anunciavam sem assombro, sem temor, sem medo, porque pregavam de boa vontade. E não só isso, diz, estes por amor, ou seja, você prega porque você ama Cristo. Sabe, irmãos, os irmãos lembram de 1 Coríntios 13, 5. A Bíblia diz que o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Pregar por amor é isso. Não importa se você vai ganhar alguma coisa ou não. Não importa se isso vai beneficiar você ou vai causar prejuízo para você ou não. Porque você não busca os seus próprios interesses. Irmão, se nós buscássemos os nossos próprios interesses, nós não estávamos aqui. Né? Como muitas vezes o Israel diz, nós fazíamos uma ótima banda, porque nós éramos todos músicos de estúdio, profissionais, nós íamos fazer show nas praças, nós íamos alugar um lugar muito grande para muitas pessoas, né? Fazer uma banda que todo mundo ia lá só para ver a banda, né? Depois dar uma boa palavra, despedir a turma embora e estar bem de vida. Uma hora dessa nós estaríamos numa praia. Mas a verdade do Evangelho não nos permite fazer tal coisa. Então, a perda, a prejuízo, né? Ou nós nos entraríamos sob a influência de um pastor de renome, aí ele nos colocaria num cargo, numa posição que nós conhecíamos todos eles, a grande maioria deles, superintendentes, pastores presidentes, e nós estaríamos numa posição bem descansada, todo mundo pagando o nosso aluguel, dando carro de presente para a gente, né? Muito diferente. Mas se nós vamos pregar por amor, o amor não busca os seus próprios interesses. Né? Pregar por amor é independente do que possa acontecer, você prega. Você prega para 1, você prega para 5, você prega para 20, você prega para 1000 e você prega para uma multidão. Você prega. Você prega para 1 igual você prega para 1000. Porque não é por causa de você, não é para você ser visto, né? E ainda que custasse a vida deles, esses filipenses, pregariam o Evangelho. Ainda que sofressem, pregariam o Evangelho. Ainda que fossem presos, pregariam o Evangelho. Então, Paulo, por exemplo, dá o testemunho de um jovem que era assim, Timóteo. Timóteo era assim. Ele diz que a ninguém tenho de igual sentimento, ele diz sobre Timóteo, que sinceramente busque os seus interesses. Timóteo não buscava os seus próprios interesses, mas que os irmãos fossem abençoados. E Paulo continua dizendo, pois todos os outros buscam seus próprios interesses, não os de Cristo. E ele fala sobre Timóteo, e conheceis o seu caráter sobre Timóteo, provado. Ele serviu o Evangelho junto comigo, como um filho ao Pai. Este é o que eu vou enviar até vocês. Então logo tenho eu conhecimento da minha situação. Isso está lá no capítulo 2, a partir do verso 20. Timóteo buscava os interesses dos outros, buscava o benefício dos outros, por isso era um servo de Cristo, por isso pregava por amor, como diz aqui, e também por verdade, como diz o verso 18. Alguns pregam por pretexto, outros por verdade. Não tem nada mais motivador do que pregar pela a verdade, irmãos. A aletheia. Sabe o que significa isso? Quando você descobre a verdade. Você estava enganado e você descobre a verdade. É igual você descobrir um remédio para uma doença incurável. E você corre atrás das pessoas que têm essa doença para você dar esse remédio. Você encontrou a verdade. A verdade se abriu para você. A realidade das coisas se abriram. Então, não há mais como voltar atrás. Esta é a maior motivação para o anúncio do Evangelho. Pregar pela verdade, pela causa da verdade. Ninguém pode contra a verdade. Jesus Cristo é a própria verdade, como diz João 14, 3. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você encontra a verdade, a Bíblia diz em 2 Coríntios 13, 13, nada podemos contra a verdade. Qualquer coisa, qualquer rebelião contra a verdade é uma rebelião contra Cristo. Então, quando você encontra a verdade, não tem motivação maior.
Nós não podemos anunciar outra coisa senão a verdade. Por isso que Paulo diz em Coríntios, criei, por isso falei. Nós somos movidos pela verdade. A nossa motivação é a verdade. E a verdade dói, irmãos. A verdade corta que nem uma espada. A verdade entra no mais íntimo do seu coração. A verdade revela a nossa sujeira, as mentiras. É como uma luz que prescruta todo homem. Entra no mais profundo do coração. Então, quando nós encontramos a verdade, esta é a maior motivação para que preguemos. Não há nada mais precioso do que anunciar a verdade. O irmão está enganado. E eu encontrei a verdade. E você conhece bastante irmãos que estão enganados. Não é? Infelizmente. Bastante irmãos têm lidado com a palavra de Deus de maneira negligente. Têm entrado em fantasias, em coisas que não levam a lugar nenhum. Nós temos visto tantas coisas loucas nos nossos dias. As pessoas que muito conhecimento têm, muitas vezes, se entregando a fábulas, a histórias contadas por homens e desprezando a verdade de Deus. E nós encontramos a verdade, irmãos. A quem muito é dado, muito será requerido. Amém? Então, que par maravilhoso. O amor e a verdade tiram medo, dão ousadia, trazem confiança ao coração, levam a fazer leitura certa das circunstâncias, porque agora você não é mais enganado. Antes, nós éramos enganados por muitas coisas. Há muitas coisas que nós vamos descobrir ainda. Não é? Mas há muitas coisas que nós, graças ao Senhor, estamos a quilômetros de distância. De amados irmãos, que amam o Senhor, mas estão praticando coisas que o Senhor nunca os mandou fazer. Mas se nos foi dada a verdade, o que nós estamos fazendo com ela, irmãos? Será que nós temos usado ela como uma motivação, um motor, motriz do nosso coração, para que nós preguemos, não por discórdia, irmãos, não para fazer contendas, não para ganhar uma discussão, né? Muitas vezes nós temos esse tipo de motivação, principalmente os irmãos que conhecem o que é a igreja, né? Porque quando nós enxergamos na palavra de Deus o que é a igreja, que não é um lugar onde se vai no domingo, que são as pessoas, que elas estão juntas como igreja e vivem juntas como igreja. Quando nós encontramos isso, às vezes a gente pega isso para bater nos outros, né? Para fazer contenda com os outros. Avalie as suas motivações, o seu coração, irmão. Se verdadeiramente você quer ministrar isso como uma cura para alguém, ou fazer isso entrar na cabeça de alguém por osmose. Não acontece por osmose. É pelo Espírito de Deus. É o Espírito que convence. É o Espírito que é o Espírito da verdade. Não é? É a palavra certa, no tempo certo, no Espírito certo, que convence o coração do homem. Então, mas como é que tem sido isso na sua vida, na minha vida, irmãos? Será que nós estamos querendo ganhar uma discussão? E aí, quando nós ganhamos a discussão, nós ficamos com aquela cara assim de venci. Você não venceu nada. Você só perdeu. Provavelmente você perdeu o ouvido da pessoa que estava ouvindo. E talvez perdeu para sempre. Não é? Nós anunciamos Cristo. Não é? Nós somos movidos pela causa de Cristo. Nós queremos que Cristo ganhe. Nós queremos que Ele seja glorificado. Nós queremos anunciar a Ele que o Evangelho possa alcançar o coração dos homens. Amém, irmãos? Isso que motivava Paulo. Por isso o verso 18 diz assim: todavia que importa, uma vez que Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Essa carta é a carta da alegria, irmãos. Veja quantas vezes essa palavra aparece nessa carta. Mas a alegria é uma alegria em Cristo. Por isso que Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria é imperativa, cristocêntrica e ultra circunstancial. Sempre.
em Cristo. Quando Cristo está sendo divulgado, nós nos alegramos. Quando a causa de Cristo está ganhando vantagem, nós nos alegramos. Nós olhamos para o nosso coração e nós queremos que Cristo seja visto, Cristo seja anunciado. Pense em você está num conflito entre esposa, marido, filhos, pais, seja conflito em qualquer esfera de relacionamento que exista. Existem várias esferas de relacionamento no mundo. Marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, mestres e alunos, patrões e empregados, governantes e subalternos, magistrados e os que estão sob o seu domínio, aqueles que exercem a autoridade e os que estão sob sua autoridade. Há várias esferas de relacionamento no mundo. Em todas elas, Cristo deveria ser glorificado. Então, se há uma dificuldade com a esposa, Cristo deveria ser glorificado, né? Os dois deveriam tomar sua cruz e entregar suas vidas a Cristo, para que Cristo apareça e os dois diminuam, né? Os filhos deveriam obedecer os pais por causa de Cristo. Os servos deveriam ser bons empregados por causa de Cristo. Os senhores deveriam ser bons senhores por causa de Cristo, não por causa deles, para seu benefício próprio. Os donos de empresa deveriam ser bons donos de empresa por causa de Cristo. E deveriam ser assim pela causa de Cristo. Aqueles que exercem autoridade deveriam estar sujeitos a Cristo. Irmãos, na igreja, todos deveríamos estar sujeitos a Cristo. Nós deveríamos dar nos nossos ouvidos para aqueles homens e mulheres que se submetem a Cristo. Não é? Então, veja só, acabou toda a discórdia, contenda, confusão. Cristo apareceu. E onde a luz de Cristo apareceu, todas as trevas são dissipadas. Elas não podem prevalecer contra Ele. Não é? Que utopia, né, irmãos? Não, essa é a verdade do Evangelho. Digamos que tem um conflito entre a esposa e o marido. Se Cristo for glorificado, esse conflito vai-se embora. Não é? Eles vão olhar o que a verdade diz sobre esse conflito. Vão querer que Cristo seja glorificado e haja testemunho pela causa de Cristo nesse conflito. Acabou toda discussão e contenda. É o fim de toda discussão e contenda. Quando este terceiro elemento é posto no meio, ele lava, limpa todo o resto. Não é? A causa das nossas mazelas é o nosso pecado, irmãos. O nosso individualismo, o nosso desrespeito à pessoa de Cristo como Senhor das nossas vidas. É isso que causa todas as nossas dificuldades. É isso que causa dificuldades na esposa, é isso que causa dificuldades no marido. É o profundo do nosso coração que está o problema. É buscar os nossos próprios... Quando alguém está querendo vencer uma discussão, o que você acha que ele está fazendo? Ele está querendo que a sua verdade seja estabelecida. Não é? Mas e a verdade? Quando a verdade é estabelecida, quando a realidade das coisas acontece, quando nós nos submetemos a Cristo, pronto, ninguém mais tem razão. Um só tem razão: o Evangelho, a palavra de Deus. É isso. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a verificar dentro dos nossos corações as intenções pelas quais fazemos as coisas, não é? Amém? Amém? Amém, irmãs? Amém, filhos? Amém, pais? Amém, senhores, funcionários? Amém? Que Cristo seja glorificado, irmãos. Um homem que está numa prisão, acorrentado a guardas, e tem essa alegria, essa satisfação em Deus, em face de tanto sofrimento e risco de morte, percebendo que só pode ser um homem que realmente está apegado a Cristo e desapegado dessa terra. Não é? Um homem que faz a leitura de que alguns, ainda que por fora, estejam falando uma mensagem aparentemente clara sobre Cristo, mas ele é um homem espiritual, enxerga o profundo dos corações. Só pode ser um homem que realmente abriu mão dos seus interesses por Cristo, para que Cristo viva. Porque Cristo
no Evangelho de João, capítulo 2, últimos versos. Diz que não se confiava a nenhum dos homens, porque ninguém precisava dar testemunho para ele de quem era o homem, porque ele conhecia o mais profundo dos corações dos homens. Este homem é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos sujeitos a Ele, nós não seremos envergonhados. Nós não vamos cair em nenhum erro, nenhuma trampa, nenhum engano do diabo quando nós estamos sujeitos a Ele. Nenhuma coisa pintada de muita beleza vai nos enganar, irmãos. As pessoas não enganam homens espirituais. 1 Coríntios capítulo 2 diz que o espiritual discerne todas as coisas. Mas o espiritual é aquele que vive no Espírito a vida de Cristo, que Cristo deu para ele viver. E Cristo, que tem os olhos como chama de fogo, é este que discerne os corações dos homens. E quando nós estamos sujeitos a Ele, não buscando nós mesmos, você está discutindo com alguém, você está buscando ganhar. Agora, quando você está sujeito à causa do Senhor, buscando que Cristo ganhe, que Ele possa alcançar alguma coisa para Ele naquela situação, então o Senhor te dará palavras de sabedoria, de conhecimento, discernimento espiritual. E às vezes, uma palavra termina toda a discussão e contenda. Uma palavra, não é? É a palavra daquele que as suas palavras são espírito e vida, irmãos. É a palavra que é munida de graça. As palavras são como recipientes que transmitem alguma coisa. Por isso que Paulo diz que a vossa palavra seja sempre agradável. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que ela transmita graça aos que ouvem. A gente já nota, irmãos, quando a nossa palavra produz contenda, quando produz discórdia, quando é movida pela inveja, quando aquilo brotou no nosso coração porque nós não queríamos que o outro tivesse aquilo que ele tem, não é? Ou que vencesse, ou que sobressaísse sobre nós em algum momento. A gente já percebe. Aí a gente recua e pede misericórdia para o Senhor. Não é? E é assim que funciona no casamento, na vida com os filhos. Porque se o marido estiver disposto e a esposa não, a esposa vai ser um fardo e um tropeço para o marido. Se o filho estiver disposto e o pai não, o pai vai ser um fardo para o filho. Ou o filho para o pai. Ou o empregado para o seu senhor. Seja em qualquer relação. Se nós estamos juntos pelo mesmo ideal, pela mesma causa que é a causa do Senhor Jesus. É por Ele que nós vivemos, nos movemos e existimos, irmãos. Então, que o Senhor nos ajude a reconhecer dentro dos nossos corações as verdadeiras intenções. Amém? O Senhor Jesus foi assim. Ele não buscou os seus próprios interesses. E a Bíblia diz em 1 Pedro 2, 21, que Ele nos deixou exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Como eu disse, o verdadeiro amor também não busca os seus próprios interesses. Talvez você pense assim, mas se eu não buscar os meus próprios interesses, quem buscará por mim, irmão? Às vezes você pensa assim, se eu não buscar o que é aquilo meu por direito, quem será por mim? A Bíblia diz que o Senhor é por nós. O Senhor peleja a nossa causa. Quando o nosso coração está voltado para Ele, quando a nossa esperança é Ele, Ele peleja a nossa causa. Ele é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Isso não é um estímulo para você ter um monte de desejos subversivos à causa de Cristo e querer que Cristo seja por você, irmão. Este quem será contra nós é para aqueles que largaram as suas próprias coisas para que Cristo seja glorificado através deles. E quando eu falo largar, não é que você vai largar o emprego e vai ir na obra missionária, não. É o que eu disse muitas vezes para os irmãos aqui já. Se você é um sapateiro, faça um bom sapato para a glória de Deus e venda por um preço justo, para que Cristo seja glorificado. É na nossa vida, em todo o nosso viver, durante todo o tempo que nós existimos. Se você trabalha, trabalhe para que o Senhor seja glorificado por meio do seu trabalho. Que as pessoas o ouçam, né? Que as pessoas
possam ser atingidas pela verdade. Quando um cristão não mente, à custa do sofrimento próprio, ele está anunciando a verdade, irmãos. As pessoas olham para ele e a primeira postura deles é debochar dele. Mas era só ele contar aquela mentirinha que ele escapava. Mas aquela mentirinha tem um preço caro para ele. É caro para ele, irmão. Aquela mentira para ele custou a vida do Filho de Deus. E se custou a vida do Filho de Deus, ele não faz. Ainda que ele tenha que pagar um preço caro por causa da verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque são nas nossas coisas comuns que Cristo é visto. São nas coisas comuns que Cristo aparece. Nas coisas mais simples da nossa vida que Cristo aparece. No nosso dia a dia, desde que acordamos ao tempo que nós vamos dormir. É ali que Cristo aparece. É ali que Ele quer aparecer. É no café da manhã, é no almoço com alguém, é no servir alguém como um funcionário, a mãe servindo seus filhos. Ali Cristo quer aparecer. Você servindo na igreja, você servindo com o que você é, com o que você tem, você abrindo o coração para Deus, buscando viver pela essa causa, irmãos. O amor não busca seus próprios interesses. Amém? Mas saiba que muitas pessoas pregam a Cristo buscando os seus próprios interesses. E que não seja assim conosco. O Senhor nos ajude. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Senhor, nós oramos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, porque há muita coisa que o Senhor deseja mudar nas nossas vidas. Nós temos visto como a Tua palavra, Senhor, ela penetra nos nossos corações. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Conforma-nos, Senhor, à imagem do Teu Filho. Senhor, nós sabemos que Tu tens, Senhor, esse melhor para nós. Esse é o Teu verdadeiro bem. Nós sabemos que o Senhor usa as circunstâncias para que isso aconteça. Que nós não sejamos rebeldes contra a verdade, Senhor. Que as nossas motivações sejam, Senhor, que Tu seja glorificado. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Que as pessoas possam conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, conhecer o Teu Filho, a quem Tu enviaste. E que essa realidade, Senhor, possa trazer vida aos corações. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver pela Tua causa e estar aprisionados a Ti. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas mazelas, contendas, intrigas, invejas, discussões, facções, insinceridade entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, entre as nossas relações na sociedade. Porque, Senhor, nós não fomos criados como o mundo prega para vivermos sozinhos e isolados, mas fomos criados para estarmos juntos, sendo, Senhor, indivíduos que vivem em comunidade. Senhor, foi para isso que o Senhor nos chamou, e não para vivermos isolados. Senhor, nós vemos na Tua palavra que o isolado era o segregado, aquele que havia sido abandonado porque estava leproso, doente, e deveria ser tirado do meio do povo. E hoje parece que o mundo prega que isso é uma bênção. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque a Tua palavra diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se insurge, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então nos ajuda a enxergar essas coisas, Senhor. Que o Senhor nos fez e só há satisfação em Ti quando estamos vivendo no Teu real propósito, em todas as esferas da vida. Tem misericórdia de nós, de cada um de nós que está aqui, das nossas famílias, dos nossos filhos e dos nossos entes queridos, Senhor. Que o Senhor possa expandir Tua graça através das nossas vidas, que a Tua palavra se propague e seja glorificada, que nós possamos discernir as verdadeiras intenções do nosso coração. É a nossa oração, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra.
que a tua verdade